Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmax Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez na TC Multimídia, aqui com meu amigo e diretor Lucimar Faria. Lucimar Faria tem 25 anos de experiência no mercado da internet e com o canal Goiás é Mais TV. Portanto, eu estou muito feliz de fazer parte aqui do time da TC Multimídia da Goiás é Mais TV. E nesse momento, quero agradecer aos patrocinadores que tão bondosamente têm nos ajudado na propagação das Escrituras. Dentre eles, nós temos a QS Seguro, do meu amigo Uziel Novaes, ali em Quirinópolis, mas pode atender você em Goiânia, em qualquer lugar. Temos também a Sanduicheria Medmax, dos meus irmãos e amigos Júnior Lemos e Carita. E também o restaurante e buffet Duartes Restaurante e Buffet, dos meus irmãos queridos Vanderlei e Cida. Quero louvar a Deus pela vida desses amados irmãos que têm sido parceiros nossos na propagação da palavra de Deus. Então quero convidar sempre você para estarem conosco todos os sábados às 18 horas no programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Nessa oportunidade eu quero ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 10, onde nós vamos discorrer acerca da cura daquele homem que estava sentado à porta formosa no templo em Jerusalém. E diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós queremos, nesse momento, louvar a Deus, fazer esta oração, dando graças a Deus, porque o Senhor é Deus poderoso, Deus gracioso, Ele tem nos abençoado. Pai, em nome de Jesus, nesta oportunidade quero louvar o Teu nome, quero agradecer ao Senhor por Tua bondade, por Tua misericórdia, de nos permitir, ó Deus, estar aqui na TC Multimídia, podendo gravar mais um programa Boas Novas. Eu quero louvar, agradecer ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. O Pai, nos dê entendimento na Tua palavra, para que, ó Deus, possamos expor e ela seja compreensível, ó Deus, e seja aprendida nos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quantas vezes você já esperou alguma coisa? Por quanto tempo você ansiou, desejou que algo de bom acontecesse na sua vida? Quantas vezes ou por quanto tempo, momentos, situações, circunstâncias
você se encontrou na sua vida achando que nada ia mudar, que a sua vida ia passar dessa mesma forma, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança. Quem sabe você vivendo totalmente dependente dos outros, ou dependendo de outras pessoas, dependendo da boa vontade dos outros, dependendo da caridade de outras pessoas. Isso te entristece ou te entristeceu, isso te abateu, isso trouxe dor ao seu coração, isso trouxe pesar ao seu coração. Quem sabe você também, ao longo da sua vida, você se sentiu humilhado, ultrajado por tanta carência e necessidade que você teve na sua vida? Há um salmo na palavra de Deus, é um salmo que diz acerca de um homem que já era velho. E esse homem diz na palavra que ele sofre desde a mocidade. Mas o que é interessante no salmo, que mesmo diante de dores, mesmo diante desse sofrimento, o salmista ele diz o seguinte, que antes que o sol nasça, ele já antecipava diante de Deus as suas orações. O que nós temos aqui, no que temos no livro de Atos, que o evangelista Lucas escreveu, como historiador, Lucas ele nos dá detalhes ricos acerca dessa passagem deste homem assentado na chamada Porta Formosa, por onde todos passavam para entrar no templo. A primeira coisa que o evangelista Lucas coloca para nós diz respeito a Pedro e João. Eles foram para a oração da hora nona. Eles foram então para a oração da tarde. Mas é sempre importante lembrar que os discípulos não haviam distanciado de estarem no templo, mas eles não iam mais ao templo para os sacrifícios, porque Jesus Cristo foi o sacrifício. Jesus Cristo foi a cruz, Jesus Cristo foi assunto aos céus. Então eles iam ao templo com uma prática de oração, para estarem orando, para estarem clamando a Deus, com certeza por eles e pelo ministério apostólico, e orando pelos irmãos. Então no versículo 2 está claramente colocado que era levado um homem, todos os dias aquele homem era levado. Se diz então que esse homem era levado, então é claro pelo texto que esse homem ele não tinha condição de locomoção própria. E todos os dias ele era levado ao templo. E diz mais ainda, na palavra de Deus, que este homem ele era coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo. Então, é claro que era um homem que dependia de outras pessoas, era um homem que vivia da boa vontade das outras pessoas, era um homem que vivia da caridade das outras pessoas, era um homem que era 100% dependente de terceiros. E esse homem, então, era colocado na porta do templo para que pudesse, então, receber as esmolas e aí ter a sua subsistência. O evangelista Lucas, então, ele narra para nós que Pedro e João, ao chegar no templo, eles se deparam com aquele homem, então eles trocam olhares. E a Bíblia diz que aquele homem, então, olha atentamente, com os olhos fitos, com os olhos fixos nos apóstolos. E a Bíblia diz que ele esperava receber alguma coisa, que esperava dos discípulos alguma coisa. Mas aí os discípulos, então, tomam a iniciativa e dizem, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz, então, que este homem se firmou, levantou dando glória a Deus, levantou louvando, adorando o Senhor, e eles entraram juntamente com os discípulos no templo, conforme a palavra de Deus no versículo 8, louvando a Deus. E o versículo 9 diz que viu todo o povo, vendo o homem andar e a louvar a Deus, eles reconheceram ser aquele homem que esmolava na porta do templo.
Quando nós, então, olhamos para essa circunstância, nós olhamos para esse milagre, nós precisamos, então, voltar os nossos olhos para a palavra de Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Também devemos voltar os nossos olhos, não somente para esse texto, mas também devemos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. E nós formamos um quadro. Qual o quadro que nós formamos? Nós formamos o quadro de que quando Jesus Cristo comissionou os seus discípulos, ele disse aos seus discípulos que eles receberiam o poder, que eles receberiam a autoridade. E nós ainda podemos trazer à memória o texto de Mateus, capítulo 28, quando Cristo diz que toda a autoridade foi dada a ele. Ele concede essa autoridade. Se você observa também em Mateus capítulo 10, quando Jesus Cristo envia os discípulos, Jesus envia os discípulos com autoridade. Em Lucas, no capítulo 24, também Jesus Cristo diz para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E no discorrer do livro de Atos dos Apóstolos, você depara com muitos milagres feitos pelos apóstolos, milagres também feitos por Filipe, por exemplo, não é? De forma, queridos, que o poder de Deus fora derramado para a proclamação da palavra de Deus. Então, eu quero deixar para você, nesse momento, algumas coisas que são importantes para o seu dia, para hoje e agora. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você e eu, nós temos uma história. Nós temos uma história. O versículo 1, o versículo 2 narra uma história. Você tem uma história de vida. Você tem uma situação. Você tem uma circunstância. Você tem algo que aflige a sua alma. Você tem algo que aflige o seu coração. Você tem momentos de desespero, momentos de desesperança, momentos de angústia, momentos em que você depende de outras pessoas, momentos que você se sente ultrajado, momentos que você se sente humilhado. Em segundo lugar, então, é necessário que, de fato, alguém que se interessa por você, e esse alguém olha para você. Talvez essa pessoa que olha para você, você espera algo diferente dele. Você espera alguma coisa e ele traz a você algo diferente do que você está esperando, mas aquele algo diferente que você está esperando é melhor do que você poderia imaginar. Portanto, o que nós temos nos versículos seguintes, no versículo 3 até o versículo 4, indo até o versículo 7, o que você tem de fato é isso. Este homem que era colocado todos os dias, diariamente, para receber alguma coisa, para ter algo que ele necessitava para a sua subsistência, mas ele encontra dois homens de Deus, dois comissionados por Jesus, que dá a ele muito mais do que ele esperava, dá a ele muito mais do que ele ansiava, dá a ele muito mais do que ele desejava. O que esses dois homens de Deus produzem na vida deste homem é a cura física para que ele possa por si mesmo se levantar, trabalhar, cuidar de si mesmo. Portanto, meu querido, Deus, quando entra na sua vida, e conforme a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 3, Deus é poderoso para dar muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Percebam o quanto Deus vai além das nossas necessidades. Deus vai além dos nossos problemas. Deus vai além da nossa expectativa. Deus vai além do nosso anseio. Porque Ele é Deus poderoso. Ele sabe do que eu e você precisamos. Em terceiro e último lugar, o que você percebe então na vida deste homem após esse milagre é que este homem então reconhece que em nome de Jesus ele fora curado, e isso produziu no seu coração uma alegria tremenda, uma alegria gloriosa. Ele salta
nos seus pés, firma os seus pés, firma o seu joelho, abre a sua boca para louvar, para glorificar a Deus. Ele entra no templo com os discípulos, Pedro e João, cantando, louvando a Deus, e isso produziu testemunho glorioso da graça, da glória e do poder de Deus sendo derramada naquele homem que agora não é mais coxo, que agora ele não é mais desvalido, e ele, como homem são, curado, ele pode adentrar no templo como os outros podem adentrar. Porque no Velho Testamento dizia que o coxo aleijado não adentrava. E esse homem agora, restabelecido, curado, louvando a Deus, ele entra no templo. Mas eu quero terminar o nosso programa e dizer para você o que isso significa para a minha vida, para a sua vida. Em primeiro lugar, você também tem uma história. Quem sabe, uma história de dor, uma história de luta, de sofrimento, de desilusão, de aflição, de mágoa, de angústia. Segundo lugar, você tem história. Em segundo lugar, quer dizer que tem alguém olhando para você. Tem alguém olhando para você. E a Bíblia diz para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia também diz que Jesus Cristo sofreu a nossa semelhança, então ele é o nosso sumo sacerdote, que entende e compreende as nossas dores e vem em nosso socorro. Em terceiro lugar, abra sua boca para glorificar a Deus, para louvar o Senhor, porque Deus te abençoou. Deus derramou no seu coração alegria. Deus derramou no seu coração as bênçãos ricas e gloriosas. Deus conhece a sua história. Lembra da mulher em João capítulo 4, que aquela mulher começa a contar uma história e Jesus diz, eu sei que tivesse tantos maridos, o que tem não é seu. Percebam, queridos, que nós não podemos esconder nada de Deus. Mas então, você tem uma história. Deus está olhando para você e abre a boca para louvar, adorar, porque Deus já te deu a bênção. Eu quero orar por você nesta hora em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome. Louvado, adorado, engrandecido seja o Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Ó Deus, cada um de nós temos uma história, muitas vezes história de luta, história de dor, história de sofrimento, história de aflição. Mas o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus glorioso, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus que vem em nosso socorro, vem a nosso favor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esses queridos e queridas que têm ouvido, que têm assistido o nosso programa. E que a cada dia, Deus, eles sejam abençoados pelo Senhor na história da sua vida. Que eles compreendam que o Senhor está olhando para eles e que eles podem abrir a boca e louvar, porque a bênção do Senhor já foi derramada. Em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado por mais uma vez você me receber para ouvir a palavra de Deus. Eu quero então convidar você todos os sábados às 18 horas pela Goiás Mais TV, aqui direto da TC Multimídia, o nosso programa, o programa Boas Novas, com o nosso amigo e diretor querido Lucimar Faria, com 25 anos de experiência. Convido você para fazer parte da nossa equipe aqui, da equipe da Goiás Mais TV. Traga seu programa para cá, traga seu projeto para cá. Nós podemos ajudar você a fazer um programa para abençoar muitas vidas, ou quem sabe você queira trazer para cá a sua empresa, o seu comércio, para que nós então possamos te ajudar e você fazer parte desse time de vencedores. E nós temos também, todo domingo às 18 horas, direto do Espaço Boas Novas, o culto Boas Novas pela Goiás Mais TV. Então, nesse domingo, estarei dando continuidade à ministração da Palavra de Deus, no culto Boas Novas, no capítulo 1 do livro de Paulo aos Efésios, a Palavra de Deus. Quero ministrar a Palavra de Deus, que o Espírito Santo ministra ao seu coração. Você que nos visitou, volte novamente
e que você que ainda não nos deu o prazer da sua presença no culto Boas Novas, eu espero você neste domingo, às 18 horas, na rua Castro Alves, no 159, no bairro Parque Anguera ou também Vila Resende. De qualquer forma, você chega lá para estar conosco às 18 horas. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, um abraço. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.